Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Vamos começar aqui falando sobre lei de drogas, tá? Então, eu trouxe os exercícios, você vai resolver aqui junto comigo e a gente vai utilizando o quadro, utilizando o slide, e a gente vai fazer uma revisão bacana, primeiramente, aqui da lei de drogas. Beleza? Pode jogar a primeira questão aí, Carlito? Questão de número 1, ó. Considerando as disposições legais do Estatuto do Desarmamento e da lei de drogas, julgue o item que se segue. Olha só. Considere que um visitante tenha tentado entrar no estabelecimento prisional, portando de forma dissimulada pequena quantidade de cocaína, a ser entregue para um detento de forma gratuita. Nessa situação, a conduta do visitante corresponde ao tipo penal de tráfico de drogas, com pena aumentada de 1/6 a 2/3 em razão das circunstâncias do delito. Certo ou errado? Questão correta. Né? O que ele fez aqui? É o sujeito que estava indo visitar ali no estabelecimento prisional, tá? E de forma dissimulada, né? Por exemplo, droga em suas partes íntimas, seria um exemplo, tá? E o objetivo era entregar para um detento. A conduta corresponde ao tráfico de drogas e há uma causa de aumento. E a fração de aumento é justamente essa, 1/6 a 2/3. Eu vou te mostrar. Ó. Artigo 40. As penas previstas dos artigos 33 a 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3, e aí o inciso 3 traz vários locais, tá? A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações primeiro, que é o caso da nossa questão, estabelecimentos prisionais, tá? Então, 1 está correta. Veja, qual que é a justificativa dessa causa de aumento de pena? É porque esses locais ali, narrados no artigo 40, inciso 3, são locais onde, pelo menos, temos uma expectativa de maior proteção. Estabelecimento prisional, hospital, por exemplo. A gente acha, pelo menos teoricamente, que há uma maior proteção ali e que drogas não deveriam, pelo menos, entrar nesses locais. Quando alguém tenta ou entra com uma droga em uma dessas localidades, a conduta é mais reprovável. Por isso que você tem uma causa de aumento. Lembrando que as causas de aumento da lei de drogas estão no artigo 40. São 7 causas de aumento. Essa é uma delas. A gente vai analisar várias outras ao longo das questões, tá bom? A Grazi aqui com a gente. A Blena, boa noite. É isso aí. A Núbia falou, tá começando agora? Tá, Núbia, tá começando agora, tá? Estamos na primeira questão. Beleza? Vocês podem baixar o material. E eu recomendo que vocês baixem, que daí você vai conseguir acompanhar. O nosso monitor Cléder Matos colocou o link aí, tá bom? Fechou? O Pedro falou, professor, quais artigos devo decorar que mais caem nas provas de legislação? São vários, Pedro, vários, tá? Mas deixa eu te falar da lei de drogas, o que comumente, que é o nosso objeto aqui, né? Quais são os artigos mais cobrados da lei de drogas? Eu vou colocar aqui para você, ó. Isso aqui é importante também. Veja, deixa eu pegar o azulzinho que acho que vai ficar mais fácil de você enxergar. Temos lá no artigo 33 o caput, que é a parte inicial, que é o tráfico de drogas clássico, tá? E também o parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, tá? No tráfico privilegiado, você tem ali várias questões importantíssimas, a gente vai estudar aqui ao longo da aula também. Você tem que ficar ligado também em relação ao artigo 35 da lei de drogas, que é a associação para o tráfico, tá? Ele é bastante cobrado. Vou colocar aqui atrás, para ficar em ordem crescente, o artigo 28 da lei de drogas. É um artigo potencial para sua prova, até porque nós estamos ali prestes a ter uma atualização em relação a porte de droga para consumo pessoal. A gente vai ver mais à frente. Tá? E sem sombra de dúvidas, eu destaco também as causas de aumento de pena do artigo 40 da lei de drogas. Todas elas caem bastante. Ah, professor, significa que eu só tenho que estudar isso aqui? Não, você tem que estudar a lei como um todo, tá? Mas quando a gente olha as questões de prova, se você fizer ali uma estatística, esses são os artigos que a gente pode dizer que
que são mais cobrados, né? Mas várias vezes nós vemos provas que cobram o artigo 36, financiamento ao tráfico, né? Que cobram, por exemplo, circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas. Não é que cai só isso, tá? Mas esses aqui você tem que levar para a prova com todo o seu conhecimento, tá bom? Porque são questões potenciais de redação, por exemplo, e que você tem que ficar ligado, tá? O artigo desses aqui, o que você tem mais informação, sem sombra de dúvidas, é o 33, parágrafo 4º, que é o chamado tráfico privilegiado, né? Uma causa de diminuição de pena. Você tem bastante coisa sobre esse dispositivo, tá bom? Fechou? Taranana, o Alexandre falou, professor, seria também associação para o tráfico? Sim, Alexandre, o 35 é a associação para o tráfico, tá bom? O 35 é a associação para o tráfico. Tamo junto, tamo junto. Qualquer coisa é só colocar aqui no chat. Próxima questão. Questão de número 2, ó. Considerando as disposições do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas, julgue o item que se segue. Considere que o indivíduo, sem autorização legal, tenha vendido grande quantidade de insumo destinado à preparação de droga a um agente policial que estava disfarçado, em atuação investigativa. Nessa situação, se estiverem presentes elementos probatórios de conduta criminal pré-existente, será possível a prisão em flagrante do indivíduo, não se caracterizando a figura do crime impossível. Certo ou errado? Questão de número 2 está correta, tá? Está correta. Esse é o teor do 33, parágrafo 1º, inciso 4. E eu vou te explicar, isso é uma novidade do pacote anticrime, tá? Professor, o que significa isso? Policial disfarçado, conduta criminal pré-existente? Você vai entender, tá? Vamos imaginar uma situação aqui. Vou falar de forma resumida, né? Porque a gente tem outras questões, só que você vai entender. Veja, imagine a seguinte situação. Imagine que você tem um policial, tá? Que ele está disfarçado. Ele está à paisana, disfarçado de usuário de droga, por exemplo. E ele faz o seguinte, ele chega em uma pessoa que está traficando droga e pede para comprar droga desse traficante. O traficante não sabe que ele é policial, que ele está disfarçado. Aí o que o traficante faz? Ele vai, pega a droga, vamos imaginar que isso aqui é droga, tá? Pega a droga que está em depósito, ele tem lá a droga em depósito, não está com ele aqui no bolso dele, não, está em depósito. Ele pega essa droga que está em depósito em outro lugar, volta ali onde está, né, entre aspas, o consumidor, o agente policial disfarçado, e vende essa droga para o policial disfarçado. Nesse momento, o policial anuncia a prisão em flagrante. Aqui é a polícia, pá, prende em flagrante. Muito bem. Veja, quando a gente olha essa situação, nós temos aqui a ocorrência do verbo vender. Se você olhar o artigo 33 caput, que é o tráfico de drogas, você tem lá o verbo vender, tá? Tudo bem. Aí, ó, praticou um verbo do tráfico de drogas, ele vai responder pelo tráfico? Veja, se a gente olhasse apenas para o verbo vender, nós teríamos ali um flagrante ilegal, que é o chamado flagrante preparado. E por que isso? Porque nessa situação houve uma indução da venda por parte do policial. Então, como o policial é quem induziu essa venda, ao mesmo tempo que tomou medidas para que o crime não se consumasse, né, que no caso ali foi a prisão em flagrante, nós temos a figura do flagrante preparado, que é ilegal. Então essa prisão em flagrante, se eu olho só para o verbo vender, ela é ilegal. Súmula 145 do STF. Lá está falando exatamente isso. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, que é essa situação, né, da indução da venda pelo policial, por exemplo, tá? Mas veja, o crime do artigo 33 caput da Lei de Drogas, ele é classificado de crime de ação múltipla. Significa dizer o quê? Que você não tem só um verbo aqui, só uma ação. Você tem vários. Você tem o verbo vender, você tem o verbo transportar, você tem o verbo fornecer, você tem o verbo ter em depósito. E a prática de qualquer um desses verbos configura o crime. No nosso exemplo, ele não praticou só o verbo vender. Ele praticou também qual verbo? O verbo ter em depósito. Ele foi lá, pegou a droga que estava em depósito e vendeu ao traficante, ao policial disfarçado, perdão. Então ele praticou dois verbos. Em relação ao verbo vender, nós temos flagrante preparado. Mas veja,
A gente consegue enxergar aqui uma conduta criminosa que pré-existiu a ação do policial? Sim, o ter em depósito. O traficante tinha em depósito a droga antes do policial chegar. Então era uma conduta criminosa, porque é um verbo do delito de tráfico de drogas que pré-existia antes da ação do policial disfarçado. E essa conduta criminosa que pré-existia, que é o ter em depósito, vai o quê? Vai tornar o flagrante lícito, legal. É possível a prisão em flagrante, não em relação ao verbo vender, mas em relação à conduta criminosa pré-existente, que é o ter em depósito, tá? E é isso que está aqui no 33, parágrafo 4º, ó. As mesmas penas incorre quem vende ou entrega droga, matéria-prima, insumo, produto químico e tudo mais, agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, que foi o caso, né? Então, exatamente o que narra a questão de número 2. Então, a 2 está correta, tá? O Renato colocou aqui, o exemplo do verbo ter em depósito foi o que me fez decorar. Exatamente, Renato. É assim que você acerta a questão de prova, né? Exatamente do jeito que você falou. Você pega ali o exemplo do ter em depósito que você vai ali conseguir, né? O legislador ele coloca de forma mais esquisita, que ele redige de forma mais esquisita, né? Mas é só lembrar do exemplo que você vai acertar. Fechou? Tamo junto, é isso aí. Então, olha só. Próxima questão, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Questão de número 3. Considerando a legislação penal especial, julgue o item a seguir. O agente denunciado por tráfico de drogas que confesse o porte para a substância para consumo próprio, caso venha a ser condenado pela conduta imputada, não terá a seu favor o benefício da atenuante da confissão espontânea, tá? Então veja, certo ou errado? Deixa eu só responder aqui a pergunta do Igor. O Igor falou, ter em depósito pode-se dizer que é um crime abstrato? Veja, Igor, todos os crimes da lei de drogas, exceto o crime do artigo 39, tá? O crime do artigo 39 é o de condução de embarcação ou aeronave após o consumo de droga. Tirando esse do 39, todos os crimes da lei de drogas, inclusive o 33 na modalidade de ter em depósito, é sim um crime de perigo abstrato, tá? Então, você pode classificar ele, se esse crime que a gente viu, como de perigo abstrato? Pode, tá bom? Isso cai em prova? Cai. Fechou, Igor? Isso cai em prova, tá? Tamo junto, ó. Aqui nessa situação do item 3, a gente tem que analisar. O agente ele foi denunciado por qual crime? Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, que é a parte inicial do artigo. Ele confessou. Ele confessou. Só que ele confessou o quê? O porte de drogas para consumo próprio, que é o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Crime do artigo 28, tá? Caso venha a ser condenado pela conduta imputada, não terá a seu favor o benefício da atenuante da confissão espontânea. Quando a gente vai lá no Código Penal, lá no artigo 65, você tem lá várias atenuantes, né? Dentre elas, a atenuante da confissão espontânea, tá? Muito bem. Esse é um tema que pode ser cobrado no contexto da lei de drogas. Veja, vamos imaginar, olha a lógica, pela lógica você vai acertar. O cara, ele está sendo processado, vai ser condenado por tráfico de drogas. E aí, durante o processo, ele confessa que estava com a droga. Só que ele fala, olha, realmente eu estava na posse da droga, mas era para consumo próprio. Ou seja, ele não confessa o tráfico. Ele confessa um crime muito mais leve, né? Que é o porte de drogas para consumo pessoal. Que é o crime do artigo 28, que nem pena privativa de liberdade tem. Eu pergunto para você, ele vai ser beneficiado pela confissão espontânea por essa atenuante? Não. Não. Para ele ser beneficiado por essa confissão, ele tinha que confessar o crime pelo qual ele foi denunciado e condenado. Se ele foi denunciado e condenado pelo tráfico, para ele ter direito à confissão espontânea, ele teria que confessar o tráfico. E não o porte de drogas para consumo pessoal, que é um crime muito mais leve. Não faz sentido, né? Não faz sentido, tá? Então, nesse caso, na 3, ela está correta porque fala que não terá ao seu favor o benefício da atenuante da confissão espontânea. Isso é uma súmula do STJ, súmula 630 do STJ, tá? Está correto, fechou? Tamo junto. Tamo junto, tá? O Wesley falou, no caso, quando existe uma investigação prévia, o flagrante preparado se torna válido,
Não, Wesley. Se ele caracteriza flagrante preparado, ele não se torna válido, né? Se há essa situação de uma indução para a prática do crime, ao mesmo tempo que se toma ali medidas para impedir a consumação, se prende em flagrante ali e caracteriza o flagrante preparado, o fato de ter uma investigação prévia não vai desnaturar a ilegalidade do flagrante. O que pode desnaturar a ilegalidade é se houver uma conduta pré-existente, ou seja, se houver uma investigação e essa investigação aponta que houve uma conduta criminosa praticada ali, né, pelo sujeito que cometeu o delito, antes da ação policial, aí sim é válido, mas uma investigação por si só não vai tornar o flagrante ilícito, tá bom? Boa noite, Antônia. Tamo junto. O Nathaniel falou assim, professor, o senhor tá tomando bomba? Tá forte? Não, eu tô comendo muito, né? Eu tô até fazendo um regime agora, porque no outro evento o aluno falou, professor, nem reconheci sua foto, você tá muito gordo. E ele falou ao vivo. E aí, a partir desse dia, eu prometi para ele, para todos que estavam lá, que ia fazer regime. E aí eu tô indo um pouquinho na academia, né? Mas é isso aí, a gente vai melhorando. 4. Julgue o próximo item com base na lei de introdução ao Código Penal e jurisprudência e tudo mais. Olha só, no entendimento dos tribunais superiores, a conduta de posse ou porte ilegal de droga para consumo pessoal, que é o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Em desacordo com determinação legal e regulamentar, não constitui infração penal, pois nos termos da Lei de Introdução ao Código Penal, constitui infração apenas as condutas que sejam sancionadas com pena privativa de liberdade ou de multa. Errado, tá? E só que aqui a gente tem que ter um cuidado, porque, como o Lustosa falou até no início do evento, aqui estamos falando do 28, né? Porte de drogas para consumo pessoal. Está sendo debatido nesse momento no STF a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Se vai descriminalizar, se não vai, em que termos isso vai ocorrer, tá? E a tendência é que deixe de ser crime. A gente tem que ver os termos em que serão decididos, né? Neste momento, já tem até votos proferidos. A tendência é que deixe de ser considerado crime o porte de drogas para consumo pessoal, né? Mas, a não ser que haja uma novidade enquanto estamos aqui na aula, mas até o presente momento, continua sendo crime, tá bom? Beleza, então a gente vai fazer a interpretação aqui atual. Isso pode mudar? Pode. Tá? Isso pode mudar. E provavelmente vai mudar nos próximos dias ou semanas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o que nós temos atualmente, porque vai que acontece um contratempo e esse julgamento é suspenso. O julgamento já está em pauta faz muito tempo já, tá? Enfim, então a gente vai colocar a posição atual e até vou colocar o meu Instagram aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Felipe com I no começo, Ávila, Prof, porque todas as atualizações eu coloco lá no meu Instagram, você vai ter acesso. Vou gravar vídeo também no YouTube e tudo mais. Felipe com I no começo, Ávila Prof. Então, se tiver atualização, eu vou trazer para você. Mas hoje, o que nós temos? Veja, eu vou falar para você o que prevalece, tá? Hoje, pelo menos por enquanto, prevalece que o artigo 28, né, é crime, tá? E houve o fenômeno da despenalização. É isso que prevalece. Pelo menos até hoje, tá? Então, olha só. Por que existe essa discussão? É legal a gente falar do porquê, senão fica um pouco solta a informação. Foi o seguinte, na antiga lei de drogas, que era lá de 1976, aquele que portasse droga para consumo pessoal, né, que fosse flagrado portando droga para consumo pessoal, cometeria crime e haveria incidência de uma pena privativa de liberdade. Ele poderia ser preso, pelo menos teoricamente, tá? Muito bem. Entra em vigor a nossa atual lei de drogas, que é do ano de 2006, Lei 11.343 de 2006, e dentre outras novidades, o que ela faz? Ela também prevê a conduta de porte de drogas para consumo pessoal. Só que ela não prevê mais a essa conduta pena privativa de liberdade. Não existe mais lá. Ou seja, não pode mais ser preso. Você tem pena lá? Você tem. Você tem ali advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Mas nenhuma dessas três penas vão ocasionar o cárcere.
vão ocasionar a prisão do sujeito. Então, a grande novidade foi essa. Retirar a pena privativa de liberdade. Retirar a possibilidade daquele que porta a droga para consumo pessoal ser preso. É isso, tá? Muito bem. E aí, diante disso, começou a discussão. Olha, como não há mais pena privativa de liberdade, será que o 28 da Lei de Drogas continua sendo crime? Pelo menos até o presente momento, prevalece que sim, é crime. Mas como não há mais pena privativa de liberdade, e sim outras penas, né? As 3 que eu citei para você, houve o fenômeno da despenalização. Você tem outras 2 correntes, tá? Mas a corrente que prevalece hoje é isso. Continua sendo crime 28 da Lei de Drogas. Como não há mais pena privativa de liberdade, houve o fenômeno da despenalização. Tá bom? Beleza, tranquilinho. É isso. Então aqui fala que não constitui infração penal errado. Infração penal é gênero, né? Que abrange crime e contravenção penal. É uma das espécies de infração penal, constitui-se pelo menos por hora em crime. Então 4, errado, tá bom? Olha só, deixa eu só ver se vocês têm alguma dúvida aqui. O Natiel falou, professor, o Estatuto de Desarmamento teve atualização esse ano? Teve da parte administrativa, Nathaniel. Você teve um decreto lá que atualizou a parte administrativa do Estatuto. Aí você tem que olhar o seu concurso, né? Por exemplo, a PRF, no último edital, não cobrou a parte administrativa, só cobrou a parte criminal, que é o capítulo 4 do Estatuto. A PF cobra a parte administrativa, então poderia cobrar algum decreto regulamentar, tá? Eu, no meu canal no YouTube, Felipe Ávila Professor, eu gravei um vídeo. E aqui nas aulas do Alfa eu vou gravar, agora nesse próximo mês, uma matriz com essa atualização, tá bom? Eu vou começar a gravar essa semana, inclusive. Fechou? Mas houve sim da parte administrativa, de um decreto que regulamenta a parte administrativa, tá bom? Beleza. Fechou. Então, 4, errado. Eu vou responder aqui uma questão do Alexandre, tá? E eu falo para vocês o seguinte, é muito legal quando vocês participam, porque, por exemplo, o que a Alexandre colocou aqui cai em prova. Então, às vezes, o aluno fala, professor, você não está indo com as questões, mas eu estou respondendo uma dúvida que é uma questão de prova. Por exemplo, o Alexandre falou, professor, existe uma quantidade para configurar o uso próprio? Não, Alexandre. Na verdade, o que nós temos? Veja, eu vou colocar aqui para você, eu vou falar que fica melhor, né? Senão eu vou gastar muito tempo. Não é só a quantidade da droga que vai influenciar para que a gente tenha ali o tráfico de drogas ou o porte de drogas para consumo pessoal. É isso que o Alexandre está perguntando. Olha, professor, vamos supor que a polícia, o delegado flagre alguém lá com uma quantidade de droga. Como é que ele vai enquadrar em porte para consumo pessoal ou em tráfico de drogas? Como é que ele vai fazer essa diferenciação? Isso aqui está previsto no artigo 28, parágrafo 2º. Lá você tem os critérios. E não é apenas a quantidade da droga. Você não tem o número X de droga que caracterizaria o tráfico. Na verdade, eu vou te dar 2 exemplos e isso vai ficar claro para você. Vamos lá. Imagine só que um sujeito é apreendido com 500 quilos de cocaína em cima de uma caminhonete. Vamos imaginar. Quando a gente olha essa situação, obviamente que a quantidade da droga aí vai ser decisiva e vai, claro, atestar que ele cometeu o tráfico de drogas e não porte para consumo pessoal. Como é que ele vai consumir 500 quilos? Mas há situações onde você precisa de outros critérios. E eu vou te dar uma situação muito interessante que quem é policial passa por isso. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que o sujeito ele foi preso em flagrante pela polícia. Muito bem. Aí a polícia encontra no bolso direito dele, isso aqui é uma tampinha de caneta, tá? No bolso direito dele, um papelote com 1 grama de cocaína. 1 grama. 1 grama. Você vai olhar, se você olhasse só a quantidade da droga, você olharia essa situação, você concluiria o quê? Porte para consumo pessoal, porque a quantidade é muito pequena. Pois é. Mas eu vou te dar outras informações desse caso concreto. Imagine só que ele está com 1 grama, e ele foi preso às 6 horas da tarde, às 18 horas. O local que ele foi preso é um local conhecido como boca de fumo, como um local de intensa movimentação de tráfico de drogas. Além disso, quando você olha os antecedentes dele, ele já foi preso em flagrante várias vezes naquele local por estar fazendo o quê? Realizando o tráfico de drogas.
E além disso, você tem testemunhas ali que afirmam que ele está desde as 8 da manhã realizando o tráfico. E quando ele chegou, ele estava com os bolsos cheios de papelote de cocaína. Mas à medida com que o dia, né, foi avançando, que a hora foi avançando, ele foi vendendo. Chegou às 18 horas, quando ele foi preso em flagrante pela polícia, ele estava com um papelote só. Mas ele já tinha vendido tudo durante o dia. Tudo, o dia inteiro. Ele tinha chegado lá com, sei lá, vários gramas divididos em papelotes. Quando você analisa todas essas circunstâncias, ou seja, quando você analisa as condições, o local onde a droga foi apreendida, os antecedentes ali do infrator, circunstâncias sociais e pessoais dele, do infrator, além da quantidade e natureza da droga, quando você analisa tudo isso nessa situação, você vai concluir que, na verdade, ele cometeu o tráfico de drogas e não pode para consumo pessoal. Então, o que eu quero dizer e quero que você grave? No 28, parágrafo 2º, você tem lá os critérios que a legislação traz para que se diferencie uma conduta de porte de drogas para consumo pessoal e de tráfico. Não é só a quantidade da droga. Às vezes a quantidade da droga vai ser decisiva. O cara com 500 quilos, ele está traficando. Beleza, isso vai ser decisivo. Mas nesse segundo exemplo, a quantidade não era. Você teve que conjugar com outros elementos, antecedentes do infrator, local e condições onde a droga foi apreendida, circunstâncias sociais e pessoais dele, além da quantidade e natureza da droga. Fechou? Já caiu em prova, pergunta muito boa. Beleza? Tamo junto, tá? Questão de número 5, ó. Com base na legislação especial, julgue o próximo item. O perito que subscrever o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga apreendida em prisão em flagrante ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Errado. Isso aqui está lá no artigo 50, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Ó, aqui está falando, perito que subscrever, que assinar o laudo de constatação de natureza e quantidade, que é também chamado de laudo preliminar, apreendido em prisão em flagrante, fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo? Não, tá? O que nós temos aqui? Temos dois tipos de laudos na Lei de Drogas, tá? Você tem o laudo preliminar, também chamado de laudo de constatação de natureza e quantidade da droga. A Lei de Drogas chama esse nome extenso, mas é o laudo preliminar. Esse laudo preliminar é para que seja possível a prisão em flagrante, tá? Para que se constate a existência do crime, a materialidade na prisão em flagrante. É um laudo preliminar, pode ser realizado por um perito oficial ou, na falta de um perito, por uma pessoa idônea, pelo policial da investigação, por exemplo. Tá? Mas você tem um laudo toxicológico definitivo. Esse é necessário, pelo menos em regra, para condenação. Então, para que condene alguém, é necessário, pelo menos em regra, do laudo definitivo. Então, você tem esses dois laudos. O perito, vamos imaginar, o perito que participa do laudo preliminar, ele não fica impedido de participar do laudo definitivo. A função dele é, dentre várias outras, né, realizar esses laudos. Como é que você vai impedir ele? Ah, mas o perito é suspeito? Não, a função dele é realizar esses laudos. Não tem sentido isso aí. Então, a própria Lei de Drogas traz que ele não ficará impedido, tá? Então, 5, errado. Questão de número 6, que é muito batida, tá? Mas que caiu inclusive essa questão é da última prova da PF. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética a ser julgada, né? Julgue-o com base na legislação especial. Determinada pessoa foi presa em flagrante delito, porque estava no território brasileiro, próximo à região de fronteira, com determinado país da América do Sul, transportando uma grande quantidade de drogas. Nessa situação, a configuração do tráfico transnacional depende da comprovação da transposição da fronteira, hipótese em que a pena pode aumentar. Então, o que está falando para você? Existe uma causa de aumento de pena, que é a primeira da Lei de Drogas, do 40, inciso 1, que é o tráfico transnacional, também chamado de tráfico internacional, tá? Muito bem. Quando envolve o quê? Mais de um país. Beleza. Para incidir essa causa de aumento de pena, é necessário, depende, comprovar que houve a transposição de fronteiras de um país para o outro? Não. Não depende de comprovar a transposição de fronteiras. É isso que está lá na súmula 607 do STJ. Então essa questão está
errada. O que a súmula fala? Olha, para que haja o tráfico internacional, transnacional, não precisa transpor as fronteiras entre os países. Claro que se transpor também vai ter tráfico internacional. Mas basta o quê? Comprovar que o destino da droga era um outro país. Só isso. Nem precisa transpor. Eu vou te dar um exemplo. Imagine só, estou com a minha bolsa aqui, né? Imagine só que você tem ali um cara que está com, sei lá, 10 quilos de cocaína dentro da mochila dele. Colocou na mochila e ele vai aqui no aeroporto de Cascavel. Imagine só que ele compra uma passagem para os Estados Unidos. Então a intenção dele é levar a droga para os Estados Unidos, né? E ele, por algum motivo, consegue adentrar na sala de embarque, com a droga na mochila. Tá lá, o voo sai daqui 30 minutos, ele tá com a passagem comprada para os Estados Unidos, esperando o embarque dele. Vai ocorrer daqui 30 minutos, lá na sala de embarque. Claro, os detectores de metal, eles conseguiram detectar a droga aqui, a polícia chega a bordo do sujeito, abre a bolsa dele e vê o quê? Vê a droga aqui dentro. Ele é preso em flagrante, cometeu o tráfico de drogas. E aí a polícia também vai olhar a passagem dele. Vai olhar que ele comprou uma passagem para os Estados Unidos. Eu pergunto para você, nessa situação, ele vai responder por tráfico de drogas com a causa de aumento de pena da transnacionalidade, da internacionalidade? Vai. Professor, mas ele nem transpôs as fronteiras para os Estados Unidos. Não precisa. Basta provar que o destino da droga era um outro país. E olha só, a passagem dele vai comprovar que a droga tinha como destino os Estados Unidos, um outro país. Pronto. Basta isso para que incida essa causa de aumento, tá? Isso aqui já caiu muitas vezes, já é muito batido, mas PF, PRF, não sei porquê, ama esse tema. E eu lembro que na última prova eu falei, olha pessoal, tô até constrangido de falar isso aqui para vocês de novo, na SRV, mas cai muito. E o que aconteceu? Caiu na prova da PF, tá? Então vocês precisam ficar ligados em relação a esse ponto. Está errado, tá? Deixa eu só ver se vocês têm aqui alguma dúvida, tá? Taranana. O Júnior falou, professor, para caracterizar o tráfico de drogas, tem drogas específicas ou qualquer tipo? Tem, Júnior. Para que seja considerado droga, né? Para que seja considerado droga e crime da Lei 11.343 de 2006, a substância tem que estar numa portaria, que é a portaria 344 de 98 da Anvisa. Essa portaria, dentre outros temas, vai relacionar quais substâncias são classificadas como droga. Você tem várias, né? Você não precisa decorar, não, tá? Você só precisa entender o raciocínio. Então, se a substância está dentro dessa portaria, a seção específica que fala sobre isso, é considerado droga, e se o sujeito estiver transportando, portando e tudo mais, via de regra, vai responder pelo crime. Se não estiver na portaria, não vai ser considerado droga para fins aqui da lei de drogas, tá? Então você tem algumas substâncias que podem causar dependência, por exemplo, mas não configuram um crime da lei de drogas. Cola de sapateiro, por exemplo. Tá? Cola de sapateiro não está aqui na portaria, não caracteriza a droga, embora possa caracterizar crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cigarro, né, por exemplo, não é droga, não caracteriza crimes da lei de drogas, mas pode caracterizar crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? É o que o Alexandre colocou, tudo que a Anvisa fala que é droga, é verdade, tá? Fechou? Igual o Igor colocou ali também, vocês estão afiados aí, é isso mesmo. 6 errado. 7. Com relação aos crimes da legislação, julgo o item a seguir. A importação de semente de maconha em pequena quantidade é considerada conduta atípica, ou seja, não é previsto em um tipo penal, ou seja, não é crime. É a mesma coisa de falar que não é crime. Certo ou errado? Correto. Como assim, professor? É isso que entende o STF e o STJ, tá? Então, só que aí você vai ter que gravar todos esses pontos, tá? Se for importação de pequena quantidade de semente de maconha, se tiver todos esses termos, não será considerado crime. É isso que entende a jurisprudência. Até havia divergência antes, mas esse é o entendimento atual. Se for uma pequena quantidade de semente de maconha, não é crime. Não é crime.
Não, eu discordo, tá? Pessoalmente. Mas não importa o que eu acho, importa o que o STF e o STJ acham para sua prova. Então, nesse caso, não é considerado crime, é conduta atípica. Me parece que está previsto sim um tipo penal da lei de drogas, mas não é isso que o STJ e o STF entendem, tá bom? Beleza, então está correto. Isso aqui é jurisprudência pura. E pode cair na sua prova? Pode cair na sua prova, tá? Todo o potencial de prova do Sebrasp, por exemplo, como essa aqui. Fechou? O Alexandre falou, pequena quanto? Esse é o problema, a jurisprudência não fala, tá? Aí vai ter que ser o juiz analisando no caso concreto para definir se é pequeno ou não. Né? Eu acho muito abstrato isso aí. Mas enfim, se cair na sua prova, vai estar o pequena. Não vai pedir para você avaliar se a quantidade que o examinador trouxe é pequena ou não. Ele vai ter que deixar claro que é pequena, tá bom? Beleza? O Igor falou, professor, mas entendimento lei versus, né, jurisprudência, ele está falando. Vai que a questão pede de acordo com a lei. Mesmo assim, Igor, se a sua questão colocar, isso aqui é questão do Sebrasp, tá? Se a sua questão colocar isso que eu coloquei em amarelo, por isso que eu coloco certinho para você. Tem que ter todos esses elementos. Se for importação de pequena quantidade de semente de maconha, você vai marcar que não é crime, porque a lei nem trata disso especificamente, de forma muito clara. Na minha opinião, ela trata, tá? Mas na opinião da jurisprudência, não trata de forma clara. Na verdade, a jurisprudência vai entender que a lei nem trata disso aqui, que é um vácuo, né? A jurisprudência não entra muito em acordo em relação a isso. Mas enfim, você vai marcar que não caracteriza crime. Vai que você vai acertar. Isso aqui é a questão do Sebrasp, tá bom? Fechou? Isso aí, é isso aí. Cabe o princípio da insignificância? O Joelson falou. Pois é, Joelson. Esse é outro tema polêmico. Alguns julgados do STJ, eles vão entender que não é crime justamente porque eles aplicam aqui o princípio da insignificância. Outros não. Outros vão entender que, na verdade, essa conduta não se encaixa em nenhum delito da lei de drogas propriamente dito. Eu acho que as duas soluções estão erradas, na minha opinião. Eu acho que se enquadra em um delito, sim, tá? E eu acho que não se aplica o princípio da insignificância. Mas, enfim, isso vai cair para você? Não, tá? O que vai cair para você? Importação de pequena quantidade de semente de maconha não é crime. Tá bom? Eu falo porque você perguntou. Você pode perguntar que eu vou te responder, tá? Fechou? É um pouco confuso? É a nossa jurisprudência de vez em quando, né? Nem todo mundo é 100% claro. Nesse ponto aqui, eu sei que dá um nozinho na cabeça do aluno, por isso que eu falo, grave, decore e acerte. Tá bom? Beleza. Questão de número 8, ó. Luciano, morador de Fortaleza, Ceará, réu primário de bons antecedentes, foi flagrado na posse de 20 quilos de cocaína durante uma blitz de trânsito realizada pela Polícia Militar. Em razão disso, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará e, ao final do processo, condenado por tráfico de drogas. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A natureza e quantidade da substância entorpecente não devem ser consideradas como circunstâncias preponderantes entre os critérios de aplicação da pena estabelecidos no Código Penal. Veja, isso aqui é um tema lá de dosimetria da pena, mas que pode cair para você em relação à lei de drogas. Olha só, quando a gente olha no Código Penal, deixa eu só pegar a canetinha aqui, você tem algumas circunstâncias que estão lá no artigo 59 do Código Penal, que o juiz vai utilizar para realizar a dosimetria da pena, para aplicar a pena. 5, 6, 7 anos, ele vai olhar, dentre vários outros pontos, as circunstâncias do artigo 59. Você tem várias ali. Só que acontece o seguinte, quando for um crime da lei de drogas, a lei de drogas estabelece circunstâncias próprias dela, que devem preponderar, ou seja, se sobressair, ou seja, serem aplicadas primeiro do que as circunstâncias do Código Penal, que se aplica aos delitos em geral, são mais genéricas. Tá? Então veja, a lei de drogas, ela traz as suas circunstâncias aqui no artigo 42. Olha só, artigo 42 da lei de drogas. O juiz, na fixação das penas, ou seja, quando for realizar a dosimetria das penas, vai considerar com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, vai preponderar, vai se sobressair o quê?
a natureza e quantidade da droga, né, da substância ou produto, e também a personalidade e a conduta social do agente. Então, essas circunstâncias aqui, quando for um crime da lei de drogas, devem ser analisadas pelo juiz com prioridade em relação às circunstâncias lá do Código Penal. É isso que a lei de drogas estabelece. Então, quando a gente volta na questão, e a questãozinha fala que a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, que são aqui, né, circunstâncias citadas pelo artigo 42 da Lei de Drogas, não devem ser consideradas como circunstâncias preponderantes, pelo contrário, devem preponderar em relação aos critérios de aplicação da pena estabelecidos no Código Penal, especificamente no seu artigo 59. Tá aqui bonitinho para você no artigo 42 da Lei de Drogas, tá? Portanto, essa questão de número 8 está errada, como o Alexandre Pierre colocou aqui, errado, exatamente errado, tá? É uma questão só de memorização. Eu explico para você, porque quando você entende, você grava de forma mais fácil, tá? Fechou? Tamo junto. O David falou, folha de coca também entra nessa conduta? Não, David, pelo menos não por enquanto, né? Quando você analisa ali a folha de coca, ela vai se enquadrar, pelo menos a princípio, no delito do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, porque ela é uma matéria-prima para a produção da droga. Aliás, o exemplo desse crime é a folha de coca, pelo menos a princípio, tá? Ah, você tem ali, né, a situação de uso ritualístico. Fechou, mestre? Tá modulando ali? Tá, né? Pessoal, voltou aqui. Tinha acabado a pilha do nosso microfone aqui, mas agora acredito que vocês estão me ouvindo. O Pedro adivinhou, acabou a pilha? Acabou. Carolina falou, bugou, bugou, mas agora já voltou, viu? Agora já voltou. Igual o Davi falou, só semente de maconha. Eu não sei se vocês ouviram a explicação, mas eu repito rapidinho. Então, o nosso glorioso aqui, nosso amigo, o David Vieira falou, folha de coca também entra nessa? Não, tá? Folha de coca, pelo menos a princípio, vai caracterizar o crime do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, porque é uma matéria-prima para a produção de droga. A única que entra nessa decisão do STF aí que não é crime é se for importação de pequena quantidade de semente de maconha. Folha de coca, a não ser uma situação excepcionalíssima, né, para uso medicinal, por exemplo, mas aí é uma exceção que tem requisitos. Vai configurar crime da lei de drogas, tá bom? Fechou? O Anderson falou, boa noite, professor. Nesse caso, a semente de maconha também é matéria-prima para o cultivo? Pois é, Anderson. Quando a gente olha a jurisprudência do STJ, eles consideram que não, tá? Que não seria uma matéria-prima, porque não tem o princípio ativo da substância, tá? Então, para o STJ e para o STF, não, me parece que é. Mas é uma posição mais isolada que a gente adota no nosso livro ali, embora a gente dê destaque mais à posição do STF e do STJ, porque é o que cai em prova. Então, para o STF e o STJ, não, tá bom? Nesse caso de importação de pequena quantidade. Agora, se for grande quantidade, aí caracterizaria crime, né? Aí vai caracterizar crime, tá? Tem que ser pequena quantidade para não ser crime. 8, então, errado. Questão de número 9, ó. Para a configuração do crime de oferecimento de droga para consumo conjunto, tipificado no 33, parágrafo 3º da Lei de Drogas, é necessária a prática da conduta mediante dolo específico, tá? Sim, sim, tá? A questão de número 9 está correta. Eu vou escrever aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse é um crime importante também. Vez ou outra cai. Você tem ali no artigo 33, parágrafo 3º, a conduta de oferecer droga de forma gratuita
e eventual, gratuita e eventual, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem. É isso que você tem ali, tá? Oferecer droga de forma gratuita e eventual à pessoa de seu relacionamento para o consumo compartilhado, tá? Então, esse é o crime do 33, parágrafo 3º. Não pode cobrar, tem que ser de forma gratuita, não pode ser toda hora, tem que ser de forma eventual, tem que ser uma pessoa do seu relacionamento, né? Um amigo, um familiar, e tem que ser para o consumo compartilhado. Vai consumir junto, tá? E olha só, esse é o dolo específico desse delito. Dolo específico. Finalidade específica, tá? Lembrando que esse é o crime do artigo 33, parágrafo 3º. Ele vai ter uma pena menor do que o tráfico de drogas, porque preenche todos esses requisitos. Então, a finalidade específica aqui desse oferecimento de droga, gratuito e eventual à pessoa de seu relacionamento, é para consumir junto, os dois. Não é para consumir sozinho, tá? Então, tem que estar presente essa finalidade específica para que haja caracterização desse crime. E é justamente o que a 9 falou, né? É necessária a prática da conduta mediante dolo específico? Correto. É isso que dispõe o 33, parágrafo 3º, tá bom? É igual o Davi falou, tem que ser uma pessoa que tenha proximidade, não pode ser qualquer um, tá bom? Não pode ser qualquer um. Fechou? Não pode ser qualquer um, tá bom? Beleza. Então, 9, correto. Questão de número 10. Essa aqui é boa. Ó. Caso uma pessoa injete em seu próprio organismo substância entorpecente e em seguida seja encontrada por policiais, ainda que os agentes não encontrem substâncias entorpecentes em poder dessa pessoa, ela estará sujeita às penas de advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Certo ou errado? Essa aqui está errada, tá? E eu vou te mostrar isso aqui. Então, qual que é a situação? Imagine só, você tem ali o sujeito, que imagine que isso aqui é uma seringa de heroína. O que ele faz? Ele está portando essa seringa com heroína. Nesse momento, como ele está portando a droga, ele está cometendo, pelo menos atualmente, o crime do artigo 28, porte de drogas para consumo pessoal. Está transportando ela, por exemplo. Tá? Muito bem. Nesse momento, essa droga ela tem o potencial de circular perante a sociedade. Ela está aqui dentro da seringa. Então, ela pode atingir a saúde de terceiros, a saúde pública, porque há um potencial dessa droga circular perante a sociedade. Só que olha só, a partir do momento em que esse sujeito injeta a droga na sua veia, imagine só, injetou a droga na veia aqui, e todo o líquido de heroína está dentro do organismo dele, e aqui já não tem mais nada, está tudo dentro dele, e aí a polícia chega, a droga está dentro do organismo dele, ele pode ser responsabilizado por algum crime? Não. Não pode, tá? Professor, mas e o artigo 28? Veja, o artigo 28 da Lei de Drogas, ele não pune o consumo da droga em si. Ele pune ali verbos relacionados ao porte da droga para consumo pessoal. E eu vou te mostrar isso no artigo aqui no slide, ó. Quando a gente olha o 28, ó o que você tem aqui. Quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta, traz consigo. Esses são os verbos. Todos esses verbos exigem que a droga não esteja dentro do organismo do agente. Porque se estiver dentro do organismo, não consegue adquirir, não consegue guardar, não consegue ter em depósito. Então, o que o 28 pune são verbos relacionados ao porte da droga para consumo pessoal, mas não o consumo em si. Grave isso, você não tem a punição do verbo consumir ali. E por que que isso ocorre? Veja, por conta do chamado princípio da alteridade. O direito penal traz esse princípio que vai nos ensinar que você não pode criminalizar uma conduta que só prejudica aquele que a praticou, que não tem mais potencialidade de prejudicar terceiros. E quando a droga está dentro do organismo dele,
já era, só vai prejudicar ele. Não tem como prejudicar terceiras pessoas. Por isso que o consumo em si não é criminalizado. Nessa situação narrada, como os policiais, eles encontraram o sujeito com a droga toda no seu organismo, ele já não cometeria crime nenhum, tá? A não ser que ainda tivesse droga ali dentro da seringa, aí sim ele poderia, pelo menos atualmente, ser responsabilizado pelo crime do artigo 28. Sacou como é que é o negócio? É isso aí. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui a 10 estará errado, tá? Porque vai falar, ó, ele está sujeito às penas, ele vai narrar as penas do artigo 28, né? Advertência, prestação de serviço à comunidade, ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo? Não, ele não pode ser responsabilizado pelo 28, tá bom? Valeu, grande Washington, obrigado aí pelo seu comentário, tá? Olha só, o Anderson falou, já vi os camaradas engolindo o cigarro de maconha para sair do flagrante. Pois é, se a polícia não apreende a droga, não tem como conduzi-lo em flagrante. Mesmo se conduzir, né? Ele não pode ser preso, né? Vai conduzir para a delegacia, vai ter o termo circunstanciado, ele vai ser liberado se conseguir apreender a droga, né? Se ele engolir, já era, tá? Como o Anderson colocou aqui, tá? Fechou? O Davi falou, se usou não é crime, ele tem o direito de se ferrar caso queira. É isso aí, Davi, o raciocínio para você acertar é esse mesmo, tá? Tamo junto, tá? Taranana. É isso aí. Fechou. Então, 10 errado. Questão de número 11, ó. Isso aqui a gente já tratou de tráfico transnacional, mas vai ser o mesmo raciocínio nessa de número 11, ó. Durante uma vistoria no estado do Paraná, em passageiros que viajavam de ônibus de Foz do Iguaçu, Paraná, para Florianópolis, Santa Catarina, policiais rodoviários encontraram 6 quilos de maconha na mochila do Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa situação, no cálculo da pena de Lucas não se considerará a majorante, ou seja, a causa de aumento, do tráfico interestadual, pois a transposição de fronteiras entre os estados ainda não tinha ocorrido. Questão de número 11 está errada, tá? O que nós temos aqui? Vai incidir a causa de aumento do tráfico interestadual, que está lá no 40, inciso 5? Vai. É o mesmo raciocínio do tráfico transnacional. Professor, você está me falando que a lei de drogas traz uma causa de aumento de pena para o tráfico transnacional e internacional e também traz causa de aumento do tráfico interestadual, que é o tráfico entre estados? Sim. Tráfico internacional, 40, inciso 1. Tráfico interestadual, 40, inciso 5. Tá? Então ela traz. E o raciocínio é o mesmo. Também não é necessário que cruze as fronteiras, as divisas entre os estados. Basta provar que o destino da droga era um outro estado. E aqui, como ele estava dentro do ônibus, a passagem dele de Foz do Iguaçu para Santa Catarina, né, Florianópolis, vai comprovar que o destino da droga era um outro estado. Então vai incidir para ele, sim, essa majorante, essa causa de aumento. É o mesmo raciocínio, é o mesmo, tá? Muito bem. Então, 11 aqui, errado. Olha só, o Igor falou, nesse caso, se o PRF conseguir pegar a passagem do cara já caracterizado o tráfico, né? Exatamente, Igor. Se ficar comprovado, o mais comum nesse caso é por meio da passagem, né? Se o cara jogou a passagem fora, ele vai lá e consulta o sistema da empresa de ônibus, vai estar o nome dele lá, tá? Então, nesse caso, já vai estar configurado, o tráfico está configurado, tá? E nesse caso, além do tráfico, a causa de aumento do tráfico interestadual. Fechou? Tamo junto, Igor, tamo junto. Douglas Souza, por isso o PRF pergunta para onde o cidadão vai nos documentários do YouTube. Esse é um dos motivos. Eu vou para outro estado ali. Ele fala uma outra cidade, pronto, já era. Entendeu? Já, se ficar apreendido droga ali, já vai ter um aumentinho de pena para ele. Tá bom? O pessoal falando aqui, é isso aí. Tamo junto, tá? É isso aí. Fechou. 11 errado. Sempre estou acompanhando vocês aí, que vocês contribuem bastante. 12. Em diligência, com o objetivo de combater o tráfico internacional de entorpecentes, policiais federais localizaram uma plantação de maconha. Eles localizaram o quê? Uma plantação de maconha, onde encontraram equipamentos utilizados para embalar a droga. No local foram apreendidos dinheiro e veículos e foram presos 5 pessoas,
que se encontravam na posse dos bens e cuidavam da plantação. Nessa situação hipotética, independentemente de autorização judicial, a autoridade policial deverá proceder de forma a garantir a imediata destruição da plantação, que pode ser queimada, devendo preservar apenas quantidade suficiente da droga para a realização de perícia. Certo ou errado? Correto. Então, o que está falando para você aqui? Destruição de plantação. Não é destruição da droga em si. Da droga está lá no artigo 50 e seus parágrafos. Esse aqui está lá no artigo 32 da Lei de Drogas, tá? Como é que, nessa situação, o delegado vai lá e se depara com uma plantação de maconha? Como é que vai destruir isso? Veja, a lei fala, vai ser destruído imediatamente, não vai esperar não, tá? Precisa de autorização do juiz? Não. Não precisa de autorização do juiz, tá? Precisa da presença de Ministério Público, de autoridade sanitária? Não, não precisa. O delegado vai botar fogo na plantação, a única coisa que ele vai fazer é guardar uma amostra, vai pegar um pedaço da planta ali para a realização dos laudos, né? E da contraprova e tudo mais. Então, ele pega uma pequena amostra, embala bonitinho, de acordo com a cadeia de custódia, e mete fogo em tudo. É assim, tá? Então, como que destrói plantação de droga? Vai ter que ser o quê? Imediatamente, geralmente por incineração, vai botar fogo. Não precisa que o juiz autorize, não precisa da presença nem de Ministério Público, nem de ninguém, nem de autoridade sanitária, tá? A única coisa que vai fazer é guardar uma amostra para a realização do laudo definitivo. É isso que vai ocorrer, tá? E a 12 fala isso, ó. Nessa situação hipotética, independentemente de autorização judicial, a autoridade policial deverá proceder de forma a garantir a imediata destruição da plantação. Verdade, imediata. Que poderá ser queimada, devendo preservar apenas quantidade suficiente da droga para a realização de perícia, tá? É isso que nos mostra o 32, que remete lá ao artigo 50, tá bom? É isso aí. O Davi falou, se não tem como retirar, destrói. Mesma coisa, maquinário em garimpo ilegal. Isso aí. Queimado, bacana? Exatamente, Lorena. Vai queimar, vai queimar. Imagina o cheiro na hora que queimar tudo. Pois é, Vinícius. Tem esse ponto também, né? Só que, como não há um tratamento ainda na plantação, não vai dar todo aquele cheiro, né? Eu nunca usei droga, né? Só estou falando porque eu trabalhei na polícia. Mas para que haja um cheiro maior, você tem que fazer todo um tratamento lá da maconha. Vai dar algum cheiro? Vai, né? É isso que a lei estabelece. Quando você vai na prática ali, você tem outras formas de destruição. Até porque, às vezes, o fogo ali, né, a queimada, pode não favorecer nem ao meio ambiente, pode colocar em perigo outras casas. Mas isso é mais da prática, tá? A lei fala que vai ser ali, via de regra, por incineração, tá bom? Beleza, fechou. Tamo junto, tá? O Pedro falou, se considera flagrante delito, professor? Pode ser, se tiver alguém ali cultivando, colhendo, né, plantando, ele pode ser preso em flagrante delito. Tanto pelo 28, parágrafo 1º, se for uma pequena quantidade para consumo pessoal, mas aí é mais uma situação de, por exemplo, o sujeito tem lá um vaso, né, no apartamento dele, em que ele cultiva uma maconha para ele usar. Ele vai responder pelo 28, parágrafo 1º, tá? Agora, se ele tem uma plantação num terreno, aí geralmente não vai caracterizar o consumo. Então, nesse caso, ele vai responder por uma das figuras equiparadas ao tráfico de drogas do 33, parágrafo 1º, que vai ter a mesma pena do tráfico, tá bom? Fechou? Mas se ele estiver semeando, cultivando ou colhendo, tem que praticar algum desses verbos ali, tá bom? Fechou? Tamo junto, tá? É isso aí. 12, correto. 13. Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, crimes contra o meio ambiente, discriminação e tudo mais, julgue o próximo item. Aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para consumo próprio, ficará sujeito às mesmas penas imputadas àquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para fornecer a parentes e amigos, ainda que gratuitamente, tá? Veja, não, né? Ó, aquele que adquire, transporta e guarda cocaína para consumo próprio, ele vai responder pelo crime do artigo 28. E a gente já sabe quais são as 3 penas do 28. Advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Beleza. E a segunda conduta, professor?
Ó, aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para fornecer a parentes e amigos, ainda que gratuitamente, se for só isso, ele vai responder por tráfico de drogas. 33 caput da lei de drogas. Ah, professor, não é o 33 parágrafo 3º? Não, por quê? Porque a questão não fala que foi de forma eventual. Então não preenche isso aqui. E a questão não fala que foi para o consumo compartilhado, tá? Aqui exige dolo específico. Então se você oferecer por um parente seu, né, de forma contínua, por exemplo, e que você não vai consumir junto, você vai responder pelo tráfico. Você vai responder por isso aqui. Para responder por isso aqui, tem que preencher todos os requisitos. De qualquer forma, mesmo se fosse esse delito aqui, não tem a mesma pena do 28 da lei de drogas, tá? Mas do jeito que está narrado ali, é tráfico de drogas, e não 33, parágrafo 3º, tá bom? Então 13 está errado. Questão de número 13 está errado, tá bom? Fechou? Tamo junto, tá? Veja, a lei de drogas você tem que conhecer. Essa é uma lei que vale a pena você estudar a matriz inteira. E a nossa matriz da lei de drogas aqui do Alfa, ela é extensa, tá? E por que que vale a pena? São muitos detalhes. Muitas vezes as questões vão fazer você diferenciar um crime de outro. Isso aqui pode cair numa redação, tá? Para você vai ter que dominar o tema. Então a lei de drogas é uma lei que vale a pena você estudar na totalidade. Na nossa matriz tem mais de 10 blocos só da lei de drogas, porque é uma lei grande, é uma lei que exige que a gente conheça, tem jurisprudência, torta e a direito, então a gente precisa conhecer muito bem, tá? Tem outras leis que a gente precisa conhecer menos. GCRIM, Juizado Especial Criminal, você precisa conhecer, é bom, mas não precisa conhecer um nível de aprofundamento extraordinário. Lei de drogas, até porque se você quer PRF, PF, vai atuar muito, né? No tocante à lei de drogas. Então, é bom que você conheça os delitos aí da lei, tá bom? 13, errado. 14. Próximo, ó. 14. Tamo junto. Tendo como referência as disposições da lei de drogas e a jurisprudência, julgue o item subsecutivo. Segundo o entendimento do STJ, em eventual condenação, o juiz sentenciante não poderá aplicar ao réu a causa de aumento relativo ao tráfico de entorpecentes em transporte público, se o acusado tiver feito uso desse transporte apenas para conduzir de forma oculta droga para comercialização em outro ambiente, diverso do transporte público. Correto, tá? Essa causa de aumento aí está lá no artigo 40, inciso 3. Realmente você tem lá o crime sendo praticado em transporte público. Mas veja, o que o STJ entendeu? Olha, essa causa de aumento ela só vai incidir se o sujeito estiver traficando dentro do transporte público. Ele está pegando um ônibus, por exemplo, né? E aí ele está comercializando droga dentro do ônibus. Aí vai incidir a causa de aumento. Agora, se ele pegar o ônibus, pegou o ônibus ali, a droga está dentro da mochila dele, ele não comercializa dentro do ônibus. A intenção dele é ir de um bairro para outro na cidade e quando ele descer no ônibus no outro bairro, lá ele vai comercializar. Nesse caso, como não houve a mercância dentro do ônibus, não vai incidir a causa de aumento. Ou seja, a causa de aumento de pena relativa ao transporte público só vai incidir se ele comercializar dentro do transporte público. Se tiver de forma oculta lá, utilizando só para ir de um local ao outro, ele vai responder por tráfico, mas não vai ter essa causa de aumento de pena, tá bom? Que é exatamente o que a 14 nos trouxe. Fechou? O Davi acertou aqui, ó. Correto, tá? O Pedro falou, vou imprimir esses artigos e colar na parede. É isso aí. Tamo junto, tá? Tamo junto. É isso aí. 14, correto. 15. De acordo com o entendimento do STJ, aquele que importar e vender substância entorpecente no mercado interno e utilizar os recursos assim arrecadados para financiar a própria atividade, praticará os crimes de tráfico ilícito de drogas e financiamento ao tráfico em concurso material. Isso aqui é mais aprofundado, tá errado, tá? Então, olha só. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o seguinte. Você tem o seguinte aqui. Veja, você tem uma primeira situação, que é o sujeito que financia o tráfico de drogas realizado por
terceiros. Tráfico de drogas realizados por terceiros, tá? Você tem um crime autônomo lá na lei de drogas, que é o financiamento ao tráfico, aquele que financia o tráfico de drogas. É essa figura aqui. Quando o sujeito financia o tráfico de drogas praticado por terceiros, ele vai responder pelo delito de financiamento ao tráfico. Não é ele que traficou, foi outra pessoa. Ele só está o quê? Financiando. A pena desse delito é bem alta, tá? Só que pode existir uma outra situação, que é a situação do autofinanciamento do tráfico de drogas. Autofinanciamento do tráfico. O que é isso, professor? É aquele sujeito que ele está envolvido no tráfico de drogas, seja sozinho, seja com outras pessoas, mas ele também executa o tráfico e ele financia esse tráfico de drogas para o qual ele concorre. Ele está junto ali no tráfico. Então não é que ele financia um terceiro, não. Além dele financiar, ele também está junto cometendo o delito de tráfico de drogas. É o autofinanciamento do tráfico. Ele financia o tráfico de drogas para o qual ele concorre. Nesse caso, ele não responde pelo 36. Como ele está cometendo também o tráfico de drogas, ele vai responder pelo tráfico de drogas, que é o artigo 33 caput, combinado com uma causa de aumento, que é a causa de aumento do artigo 40, inciso 7. Se você olhar essa causa de aumento, é quando o sujeito financia ou custeia a prática do delito, tá? O que você tem que ficar ligado? Não tem como você incidir em conjunto essa causa de aumento do 40, inciso 7, com o delito de financiamento ao tráfico, porque a lei de drogas, ela trouxe dois dispositivos que se prestam à mesma finalidade. Esse aqui é o crime de financiamento ao tráfico e essa aqui é a causa de aumento de pena de financiamento ao tráfico. O ideal era que não existisse essa causa de aumento, ou não existisse esse crime, mas o legislador trouxe os dois. Eles não podem ser aplicados em conjunto, porque aí seria você punir duas vezes por o mesmo fato. Seria o bis in idem, né? Dupla punição por o mesmo fato, que é proibido em direito penal. Então a solução que a jurisprudência traz para dividir a incidência desses dois é essa. Quando for um sujeito que financia o tráfico de drogas que terceira pessoa cometeu, ele não concorre para o tráfico, ele só financia, ele vai responder pelo delito autônomo de financiamento ao tráfico, que é o 36. Agora, quando houver uma hipótese de autofinanciamento do tráfico, ou seja, ele concorre para o tráfico de drogas e financia esse tráfico para o qual ele concorre, ele vai responder por tráfico de drogas, 33 caput, com a causa de aumento de pena do 40, inciso 7, financiar ou custear a prática de crime. Entendimento de quem? Do STJ, tá bom? Então, olha só. De acordo com o entendimento do STJ, aquele que importa e vende substância entorpecente no mercado interno, então ele está praticando o tráfico, e utiliza os recursos assim arrecadados para financiar a própria atividade de tráfico, ele está aqui então, nessa segunda situação, ele vai responder pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e financiamento ao tráfico em concurso material? Não, ele só vai responder pelo tráfico, é um crime só, com a causa de aumento, e não tráfico com delito autônomo de financiamento ao tráfico. Pegou? Esse aqui é um tema complexo, que eu estou te explicando rapidinho aqui para você entender, tá bom? Fechou? Tamo junto, tá? O Pedro falou, o que seria esse termo financiado? Seria dar dinheiro. Dou dinheiro ali, injeto dinheiro para que o tráfico ocorra, para que vocês compram armas, para que vocês aluguem um apartamento para realizar o tráfico, comprem ali caminhonetes que viabilizem o transporte da droga da fronteira aqui para dentro do Brasil. Ele emprega dinheiro, emprega bens. Tá bom? Meu brother. É isso aí. Tamo junto. Taranana, é isso aí, tá? É isso aí. Então, 15, errado. Questão de número 16. A autoridade de polícia judiciária deve comunicar ao juiz competente a prisão em flagrante no prazo improrrogável de 5 dias, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao Ministério Público em até 24 horas. Errado, tá? Na verdade, a comunicação da prisão em flagrante ao juiz não é em 5 dias. É quando
imediatamente. Vou abreviar, tá? Imediatamente. Isso aqui está lá no artigo 50 da Lei de Drogas. Então, comunicar a prisão é imediatamente. Enviar o auto de prisão em flagrante é no prazo de 24 horas. Tá bom? Tamo junto, tá? Eu tô passando aqui que a gente tá chegando mais ao final do evento e a gente vai responder até a 20, ó. Um homem penalmente capaz foi preso e autuado em flagrante pelo tráfico ilícito de entorpecentes. Ao final do processo, o juiz determinou a juntada do laudo toxicológico definitivo, que não ocorreu. Nessa situação, de acordo com a jurisprudência do STJ, não poderá o juiz proferir sentença condenatória, valendo-se apenas do laudo preliminar da substância entorpecente. Via de regra, sim, tá? Porque, veja, via de regra, para condenar alguém, você precisa do laudo definitivo. O laudo preliminar vale para o flagrante, vale para o recebimento da denúncia, mas para condenação tem que ter o laudo definitivo. Isso aqui em regra. E aqui ele trouxe a regra. Professor, é possível alguma condenação amparada em um laudo provisório? O STJ admitiu, inclusive agora. Já admitiu várias vezes, né? Mas em abril tem um julgado, que eu até comentei lá acho que no YouTube, sei lá, que eu comentei sobre isso. Se for um laudo preliminar que permita um grau de certeza idêntico ao definitivo, excepcionalmente você pode condenar alguém com base no laudo preliminar. Mas, via de regra, tem que ser o laudo definitivo. E aqui ele trouxe a regra. Então, isso está correto, tá bom? Aqui ele não trouxe a exceção. 18. Faltam 3 aí para a gente fechar, tá? Um agente pode ser processado e condenado por tráfico privilegiado em concurso material com a associação para o tráfico, por serem autônomos os crimes. Então ele está falando tráfico privilegiado, que é o 33, parágrafo 4º. E aí ele fala de associação para o tráfico, que é o artigo 35. É possível que seja processado pelos dois? Errado, tá? Por quê? Porque existe, lá no nosso módulo completo eu falo isso com você, se o sujeito é condenado por associação para o tráfico, está evidenciado que ele se dedica à atividade criminosa. Porque o delito de associação exige estabilidade e permanência. Tem que se reunir 1, 2, 3, várias vezes. Então exige uma estabilidade e permanência, que vai demonstrar que ele se dedica à atividade criminosa. Se ele se dedica à atividade criminosa, ele não cumpre um dos requisitos do tráfico privilegiado, que é ser primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, ele não cumpre esse, tá? Então já não pode ter o tráfico privilegiado e não integrar a organização criminosa, tá? Fechou? Tamo junto. Então 18, errado. 19. Quanto à possibilidade de aplicação da causa de aumento do 33, parágrafo 4º, já está errado, né? Porque o 33, parágrafo 4º é uma causa de diminuição e não de aumento. Prevalece que jamais se admitirá a sua incidência em relação aos qualificados como mulas, encarregados apenas do transporte da droga. Errado, tá? Eu gravei isso ontem. Os mulas podem ser, sim, beneficiados pelo tráfico privilegiado. Mula é aquele que realiza o transporte, né, do Paraguai para dentro do Brasil, por exemplo. Ele pode ter direito ao tráfico privilegiado? Pode, se ele for primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Então, 19... errado. Questão de número 20 para a gente fechar. O crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual e ocasional. Errado, tá? Tem que ser de forma estável e permanente. Tem que ser uma reunião estável e permanente. Não pode ser uma reunião apenas uma única vez, individual, ocasional. Isso é concurso de pessoas. Para que haja uma associação, tem que ser de forma estável e permanente, tá bom? Então, errado. Pessoal, no outro evento, o aluno pediu para eu fazer um sorteio dos nossos livros e eu estou fazendo, tá lá no meu Instagram, tá? Felipe Ávila Prof, com o i no começo é o meu Instagram, e tá rolando um sorteio para o pessoal que participa dos nossos eventos. Então, você vai ter uma postagem lá, tá escrito sorteio. 2 livros nesse sorteio, tá? Quem ganhar vai levar os 2. Legislação Criminal Decifrada e Direito Penal Decifrado. Os 2, edição 2023. Que eu escrevo em coautoria com a minha grande amiga, a professora Cláudia Barros, que é promotora de justiça lá no Rio de Janeiro. Tá lá no Instagram, Felipe Ávila Prof, tem lá a postagem, é só você comentar lá, seguir lá e tudo mais. E daqui, acho que 5 dias, vai ocorrer o sorteio. Quanto mais você comentar,
maiores as chances de ganhar, tá? Então o aluno pediu no nosso evento passado, professor, sorteia os livros. E aí a gente fez um sorteio ali para vocês. Então entra lá que você vai participar. E pode ganhar os 2 livros, cada um custa R$200 reais. Vai ganhar R$400 nesse sorteio aqui, tá? Tudo atualizadinho para você. Fechou? Tamo junto! Espero que vocês tenham gostado, fechamos aqui e depois, logo depois do intervalo, vai ter o Dalpiva, né, Carlito? O Dalpiva estará aqui com você às 9 horas com Direito Constitucional? Direitos Humanos. Excelente, matéria que vocês têm que saber, tá bom? E Isabela falou, quem não tem Instagram? Aí não pode participar porque o sorteio é pelo Instagram, Isabela. O Instagram, o aplicativo faz tudo no Instagram. Se você puder fazer temporariamente só para participar, porque eu não consigo colher os comentários aqui do chat. Só lá no Instagram, tá bom? Fechou? Grande abraço, pessoal. Até mais, até a próxima. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.